Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa semanal onde abordamos os mais diversos temas de saúde atuais. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Pretendemos com este programa ajudá-lo a ser mais saudável, ajudá-lo a adquirir bons hábitos de saúde para si, para a sua família, para os que ama, para os que tem ao lado. Esperemos ajudar. No fundo, o que nós pretendemos é, acima de tudo, ajudá-lo a descobrir o que é que pode fazer para ter mais saúde. Afinal de contas, o que é que você, como telespectador, o que é que cabe à sua, em termos de responsabilidade, para ter mais saúde e, caso porventura tenha alguma situação de doença, o consiga diagnosticar o mais precocemente possível para depois voltar ao seu estadio anterior com saúde acima de tudo. Nós queremos, acima de tudo, aqui, por assim dizer, tentar avançar ao máximo promover o máximo a saúde das pessoas. E algo que está na comunicação social, que se fala muito e muito pertinente, na nossa opinião, trazer Sim. como tema hoje é o tabaco como fator cancerígeno. O tabaco provoca cancro. Não quero assustar, quero ajudá-lo. Para isso, hoje contamos com uma excelente presença. Sim, felizmente hoje temos alguém especialista nesta área, que antes de mais quero agradecer, o Dr. Pedro Silvestre Madeira, o estar connosco, o colaborar com a Ângelos TV e no programa Saúde Tal e Qual. O nosso muito obrigado pela sua disponibilidade e de forma a podermos informar os nossos telespectadores. Afinal de contas, dentro desta área, que não é fácil, portanto, abordar isto, porque muitas das vezes não é uma questão de conhecimento ou não. Se nós fôssemos pelo conhecimento, nós, se calhar, como profissionais de saúde, não teríamos profissionais de saúde fumadores. Portanto, isto é uma área, portanto, que tem que ser tratada e há que falar e há que tentar desmistificar e tentar, por assim dizer, tentar aqui descobrir aqui alguns pequenos pormenores para quem lá está em casa, por assim dizer, poder contribuir para ter um pouco mais de saúde nesta área. Portanto, o nosso muito obrigado por estar connosco. Contamos com a presença do Dr. Pedro Silvestre Madeira. O Dr. Pedro é oncologista no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, o IPO, onde trabalha há 10 anos. Atualmente está mais dedicado aos tumores da mama e os tumores do sistema urinário. O Dr. Pedro fez a sua especialidade no IPO de Coimbra. Também trabalhou 2 anos em Santa Maria da Feira, no Hospital de São Sebastião, e atualmente assegura um período semanal de Oncologia Médica no Hospital de Santo André, em Leiria, desde março de 2008. Nós, num dos programas anteriores, também tivemos a possibilidade de o ter connosco. Tivemos a abordar sobre sinais, portanto, os 7 sinais de alerta em termos do cancro. Contudo, hoje, portanto, a investigação vai avançando, por assim dizer. Nós sabemos que o tabaco, por assim dizer, tem um peso grande nesta questão do cancro do pulmão. Podemos esclarecer aqui um pouco sobre esta temática? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por esta segunda oportunidade de estar aqui. E vamos falar então hoje sobre realmente o tabaco como fator cancerígeno e como o principal responsável pelo cancro do pulmão. E sabemos que o tabaco, portanto, temos dados epidemiológicos e mesmo dados de ciência básica que nos provam isso, dados de laboratório, que o tabaco é o fator de risco mais evitável no cancro. Não só no cancro do pulmão, mas sobretudo no cancro do pulmão. E sabemos que cerca de 80% a 90% de todos os casos de cancro do pulmão têm como responsável inicial o tabaco. E sabemos que um indivíduo que fume tem 20 vezes mais risco de ter cancro do pulmão do que alguém que não fume. Portanto, o tabaco, no fundo estamos a falar os compostos do tabaco, porque o tabaco tem muitos compostos, nomeadamente alcatrão, a nicotina e muitos outros, e há estudos até que provam que se, digamos assim, fizermos como que, eu vi isso no outro dia na internet, como que uma autópsia do próprio cigarro, o cigarro tem uma série de constituintes e todos eles muito maléficos para a saúde do indivíduo,
potenciador de surgimento de muitas patologias e da qual se destaca o cancro do pulmão, porque é um cancro evitável e é um cancro efetivamente fatal. Mesmo em situações de diagnóstico mais precoce, o cancro do pulmão é sempre, normalmente uma doença muito agressiva e potencialmente fatal. E também porque é muito difícil fazer o diagnóstico precoce do cancro do pulmão. Normalmente estamos a falar de fumadores, indivíduos que já têm muita sintomatologia e portanto, a sintomatologia das doenças ligadas ao tabaco, não necessariamente cancro, mascaram a presença do cancro. Até já houve estudos também internacionais de tentativa de rastreio do cancro do pulmão com TAC, por exemplo, mas não se provou que fosse benéfico. Portanto, a principal forma de evitar o cancro do pulmão, mais que o próprio diagnóstico precoce, é deixar de fumar. Porque sabe-se, efetivamente, que quando se deixa de fumar, à medida que o tempo vai passando, o risco de cancro do pulmão vai diminuindo de forma muito marcada, embora nunca se consiga chegar a um nível como se nunca tivesse sido fumador. Mas é muito diferente eu fumar 5, 10 anos, ou fumar 15, ou 20, ou 30, e é muito diferente eu fumar 2 ou 3 cigarros por dia, ou eu costumo dizer que aqui temos um bocadinho a barreira dos 5, 7, ou fumar 2, 3 maços de tabaco por dia. Eu, felizmente, penso que, fruto de toda a informação que existe para os nossos cidadãos, para os nossos telespectadores acerca do malefício do tabaco para a saúde, hoje em dia é muito raro encontrar grandes fumadores, pessoas que fumam 2, 3 maços. Eventualmente, em algumas camadas mais jovens, em que a morte é algo que está muito distante e em que pensam que são imortais, isso acontece. Mas sabemos que o uso do tabaco, mesmo só um maço por dia, faz muito mal à saúde e, portanto, qualquer altura é boa para deixar de fumar. Que ótimo conselho para os nossos telespectadores. Dr. Pedro, falámos aqui desta relação direta de tabaco e cancro do pulmão, mas a verdade é que o tabaco não faz só mal ao nosso pulmão. Era bom, se calhar, elucidar os nossos telespectadores lá em casa sobre também outros malefícios do tabaco. Sim. Portanto, o tabaco, claro que como é inalado, não é? Inalado faz mal às vias aéreas, não é? Diminui até o próprio sabor da comida, não é? Altera as papilas gustativas. Faz mal às vias respiratórias, independentemente da questão do cancro, e depois cria uma série de doenças, nomeadamente estamos a falar, por exemplo, de doenças que nós chamamos a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, ou, para a população, a bronquite crónica. Portanto, independentemente de ter ou não até pequenas lesões de cancro do pulmão inicial, a pessoa de certeza que vai desenvolver depois situações de bronquite crónica. Situações de atelectasias, que são, portanto, o pulmão que já não funciona da forma adequada. E depois temos outras doenças, por exemplo, podemos falar também do cancro do esófago, o cancro da laringe, e podemos, por exemplo, há um cancro também que há uma associação muito conhecida do tabaco com outro cancro, que até, assim, para quem é leigo, fica um bocadinho admirado, que é, por exemplo, o cancro da bexiga. O tabaco é fator de risco para o cancro da bexiga. E depois, o tabaco faz mal à saúde. O tabaco faz mal à saúde independentemente destes malefícios. Por exemplo, as nossas telespectadoras estão muito preocupadas com a pele, não é? E compram muitos cremes para a sua pele, para não envelhecer a pele. O tabaco provoca envelhecimento da pele. Isso está mais que provado. Inclusive, o tabaco também potencia outros fatores de risco da saúde, como, por exemplo, se eu for diabético fumador, a minha saúde está mais em risco. Se eu for fumador e tiver hipertensão arterial, também potencia os problemas cardiovasculares. E, por exemplo, se eu for fumador, também as minhas feridas cicatrizam mais dificilmente. Por exemplo, naquelas senhoras, e como a enfermeira Lénia disse, que eu trabalhava na área do cancro da mama, muitas vezes, felizmente, temos situações de senhoras que têm o seu cancro da mama e depois querem fazer a reconstrução mamária. Se elas forem fumadoras e quiserem fazer a reconstrução mamária, vão ter mais dificuldade de cicatrização, a sua pele não vai ser uma pele tão adequada para poder fazer essa reconstrução. Portanto, o tabaco deve ser
efetivamente erradicado da nossa vida e da nossa saúde. Não há cá meios termos. Sim, exatamente. Se calhar o telespectador lá em casa deve pensar assim, isto aqui a ideia não é assustar ninguém, isto estamos a falar o que é real, claro, o que é real. Isto é uma questão de eu tomar consciência da realidade. Uma coisa é normal que quem é adolescente, quem é jovem, cá está, não vê a morte próxima e como tal acha, não há problema isto, não há problema nenhum isto. Quem é que me garante a mim que eu vivo X anos por ali fora, não sei quantos, e como tal há que aproveitar o momento, há que viver o momento, ninguém está a dizer o contrário para não se viver o momento, mas há que dar qualidade de vida aos anos e anos de vida, por assim dizer. É essencial. E aqui nesta questão do tabaco preocupa-me muito esta questão da adolescência, porque afinal de contas tudo isto tem um início. Assim, os adolescentes são, por assim dizer, aqueles que têm um início, portanto, que fazem a iniciação ao consumo do tabaco. Depois a própria dependência, por ali fora, que acaba por vir. Aqui é essencial. A gente quer não, é assim, muito que tenha a ver com hábitos, tudo que tenha a ver com estilos de vida saudáveis por ali fora, costuma-se dizer, é assim, um comportamento, a maneira como o que é que eu faço, é assim, não conta tanto aquilo que eu digo, por assim dizer, mas mais aquilo que eu faço. Por exemplo, se um pai é fumador, por assim dizer, serve de exemplo para o próprio filho e acaba por se transmitir. Portanto, isto como é socialmente aceito por ali fora. Felizmente, atualmente existe um pouco já mais de algumas limitações, principalmente pelo fumo passivo, portanto, que também tem o seu peso grande. E aqui a questão é um pouco isto, estes pequenos pormenores, sei lá, enquanto pai, por exemplo, não fumar em casa, por exemplo, se eu vir para a varanda, ou fumar fora, não fumar na presença dos filhos. Por exemplo, estes pequenos pormenores que depois vão retratar, porque assim, de outra forma não é fácil. A gente quer não, nós não vamos acordar amanhã num dia em que as pessoas não fumam, por assim dizer. O lidar com isto não é fácil. Não é fácil que nós, em termos de saúde, lidamos nas situações muito já com doença. Portanto, o prevenir, sabemos perfeitamente, está identificado, como a doutora referiu, e muito bem, está identificado. O ideal é tal, portanto, a questão do cancro do pulmão, o facto de ser o cancro mais evitável, portanto, que é possível, é daqueles que está mais diagnosticado, e que se sabe, portanto, como referiu, esta questão o facto de ser evitável, e depois com outro senão, que é quando há o aparecimento, já é muito tardio. Portanto, já se torna depois difícil, portanto, por mais que nós queiramos depois, portanto, poder fazer alguma coisa, já não é tão fácil. Portanto, daí a grande vantagem. Aqui eu quase que me perguntaria, há grandes diferenças entre portanto, ser homem, ser mulher, há aqui alguma... Sim, assim, haverá pequenas diferenças, os homens e as mulheres não são iguais. Sim, exatamente. Nós sabemos isso, temos ciclos biológicos diferentes. Exatamente. E, portanto, realmente há diferenças. E aqui o grande problema, a grande questão que se coloca, sobretudo nos países industrializados, nos países mais desenvolvidos, que apesar de tudo é o nosso caso, o que se verifica é que aí tem existido uma tendência de diminuição do consumo de tabaco nos homens e um aumento do consumo de tabaco nas mulheres. Portanto, houve como que as mulheres começaram a trabalhar, começaram a sair de casa, começaram a ser mais livres, mais independentes, e o tabaco também surgiu como uma forma da mulher mostrar a sua independência, a sua capacidade de estar, entre aspas, ao nível do homem. Mas esse é um dos comportamentos que deve ser todo evitado. Sendo que na mulher, não tanto na questão do cancro, embora também se saiba que em termos de... que nós quando falamos de cancro, e especificamente cancro do pulmão, pomos como que um carimbo de cancro, não é? Mas nós sabemos que depois há variedades histológicas, há diferentes características até das células e até mesmo características moleculares. E realmente o cancro da mama na mulher é um pouco diferente do cancro da mama no homem e até mesmo em termos histológicos.
e, portanto, mesmo em termos de tratamento, às vezes há pequenas diferenças. Mas eu gostava de chamar a atenção, há pouco falámos da questão da pele, mas também a questão, por exemplo, do risco associado ao tabagismo e ao surgimento de problemas vasculares, nomeadamente varizes, está também associado, e até também um aumento do risco, por exemplo, para cancro do ovário. Portanto, a mulher deve de todo evitar o consumo do tabaco. E depois a questão dos jovens, e penso que aí é que, como o Joaquim referiu, temos que fazer um grande investimento nessa área. A questão realmente da saúde é muito engraçado, entre aspas, quem lida diariamente com doentes, como vós e eu, que normalmente os maus comportamentos na área da saúde são depois reprodutíveis em toda a família. Portanto, se eu sou obeso, tendencialmente os meus filhos vão ser obesos, porque a obesidade está relacionada com a alimentação e com os hábitos de vida. E, portanto, se eu sou fumador, se a minha mulher é fumadora, os meus filhos vão ser quase invariavelmente fumadores. A não ser que se passe o contrário de haver doenças fatais e depois isso marcar de tal forma a criança, a pessoa adulta, que vai deixar de fumar. Mas é muito importante que, quando há essa decisão, pegando um pouco nas suas palavras, quando há essa decisão de deixar de fumar, que toda a família seja partilhe dessa vontade. E é muito difícil, por exemplo, nós vermos um casal em que o homem deixa de fumar e a mulher continua a fumar. Isso é impensável. Porque vai ter tabaco em casa, vai fumar ao pé dele, vai-lhe dar um beijo e ele vai recordar o cheiro do tabaco. E, portanto, isso é todo impensável. Também achei muito interessante aquela questão que o Joaquim disse de ir fumar para a varanda. Às vezes o ir fumar para a varanda é um bom dissuasor de deixar de fumar. Eu conheço um caso de um colega, veja lá, médico, e era fumador, tinha os filhos pequenos e a mulher proibia-o de fumar ao pé das crianças. E então ele, naquelas noites de inverno, vinha fumar para a varanda. E ele um dia deu com ele, com frio, chuva, com a chupeta na boca, e disse, não, vou deixar de fumar, isto é uma palermice. Então eu, um homem com 40 e tal anos, e estou aqui agarrado ao tabaco. E, portanto, isso foi um fator desencadeador. Muitas vezes também temos situações de doença, uma doença até pode não ser um cancro, mas às vezes até cancro do estômago ou cancro da próstata, um homem tem que ser operado e deixa de fumar. E, portanto, é sempre um bom fator desencadeante. Depois é preciso muita vontade, mas, na maioria dos casos, é preciso procurar ajuda junto do seu profissional de saúde, junto do seu médico. Os médicos de família estão habilitados para ajudar o doente nesse sentido, ou o cidadão, não vamos chamar doente, o cidadão, o utente, nesse sentido. Penso eu que em alguns centros de saúde até existem já médicos que se dedicam à consulta de desabituação tabágica e, portanto, ou a nível hospitalar, sobretudo com pneumologistas ou nos cuidados primários de saúde, a pessoa deve ser encaminhada para uma consulta de desabituação tabágica para que possa ser ajudada a deixar de fumar. Pelos benefícios para a sua saúde, para a saúde dos seus, à volta, da esposa, dos filhos, e, portanto, claramente temos que ter isso presente. E reforçar só a questão dos jovens. Quando, hoje em dia, temos educação para a saúde, quando temos educação sexual nas escolas, temos que ter também educação para a saúde, em que se deve falar dos malefícios do álcool, dos malefícios do tabaco, de evitar os comportamentos de risco portanto, e isso também, claro, já para não falar na questão das drogas, portanto, evitar de qualquer forma o uso de drogas. Portanto, se queremos ter jovens saudáveis, se queremos ter homens e mulheres saudáveis no futuro, temos que ter não fumadores, claramente. Até porque há mitos. Há aquele mito que o cigarro acalma, que o cigarro depois do café faz bem, mas não. O cigarro tem que ser erradicado, como eu disse há pouco. Eu realmente vou buscar um pouco aí as suas palavras quando falavas sobre outros consumos. O consumo do álcool e do tabaco, bastante associados. Sim. Como oncologista, como é que vê esta associação? Olha, é das coisas piores que nós temos. Portanto, a associação do tabaco com o álcool é explosivo. É um fator de risco muito conhecido, por exemplo, para cancro da laringe, para o que nós chamamos também, que nós apelidamos de cancro cabeça e pescoço. Portanto, o cancro de cabeça e pescoço, estamos a falar de cancros da orofaringe, cancros da laringe, estamos a falar daquelas situações em que muitos indivíduos, sobretudo é mais no sexo masculino, têm que ser traqueostomizados, têm que ficar com aquele furinho aqui no pescoço para poder respirar.
Portanto, aí é também um fator de risco claramente conhecido e normalmente são pessoas com hábitos tabágicos fortes, com hábitos também alcoólicos, que depois deixam de se alimentar, alimentam-se mal e depois surgem com alterações, com a tal rouquidão, com a tal dificuldade em engolir e que surgem depois com tumores malignos. E, portanto, esta associação é de todo de evitar e é um fator de risco, sobretudo, então, para o cancro de cabeça e pescoço. Vou só pegar nas suas palavras, é explosivo. Álcool e tabaco, como consumo regular, é explosivo. E estamos a falar até, sobretudo, também não só do álcool, mas, por exemplo, das bebidas espirituosas, do whisky. E quando estamos também a falar de tabaco, temos que referir também não só a falar de cigarro, mas também das cigarrilhas, dos charutos. Por exemplo, o cancro da boca, classicamente o cancro da boca, está associado àquele indivíduo de idade avançada, sempre com o charuto no canto da boca e sempre a beber o seu whisky. Portanto, há pouco falávamos daquele risco 20 vezes, um risco 20 vezes superior, e aqui também estamos a falar nessa ordem de grandeza ou até mais. Portanto, doenças perfeitamente evitáveis, com comportamentos de vida saudável e que não podem existir. Sendo que já agora não é a minha área de tratamento habitual, mas há dados também nesse sentido e há sempre muitas campanhas positivas nos órgãos de comunicação social, por exemplo, acerca do carcinoma de cabeça e pescoço, que é, portanto, a questão de Portugal e sobretudo, um pouco a Europa do Sul e Portugal, temos uma incidência importante e temos também um atraso no diagnóstico. Portanto, nós temos, muitas vezes, quando vamos aos congressos internacionais, aos fóruns internacionais, vemos que os nossos casos são diagnosticados já de forma também mais tardia. Porque também depois são pessoas, e aqui não estamos a falar daquele consumo regrado de álcool, estamos a falar mesmo de situações de alcoolismo. São homens que vivem sozinhos, que situações de alcoolismo muito acentuadas, até com violência doméstica, em que já estão divorciados, já vivem sozinhos e depois acabam, infelizmente, por ter estas situações, às vezes até em idades mais jovens. Portanto, estas pessoas precisam de ser ajudadas a obter hábitos de saúde para evitar doenças complicadas. Realmente isto é uma panóplia, está uma área, nós possivelmente, aliás, eu estava aqui a pensar aqui com os meus botões e realmente o seu contributo tem sido extremamente positivo. Possivelmente iremos entrar em contato consigo para outros temas que nós aqui abordamos e que teria todo o interesse, o seu contributo, se calhar, a serem mais aprofundados determinados temas. Queremos agradecer, acima de tudo, a Ângelos TV e em nosso nome, que é mesmo o meu nome pessoal, agradecer o seu contributo, o seu testemunho que aqui deixou, acima de tudo, que é essencial, é de alguém que trabalha diariamente com estas situações, a tentar reverter e dar, por assim dizer, saúde às próprias pessoas. É um pouco aquilo que nós tentamos aqui alertar isto, tentar desmistificar aqui às vezes determinados aspectos. Precisamos da vossa colaboração. Entre em contato connosco, se tiver dúvidas, aspectos que queira, por assim dizer, ver melhor esclarecidos, por assim dizer. Nós teremos todo o gosto em ir ao encontro das vossas necessidades. Podem contar connosco. Nós, todas as semanas, desafiamos, por assim dizer. E esta semana, o desafio que nós lançávamos... Lanço-lhe um desafio extremamente direto. Se é fumador, procure ajuda. Não é fácil deixar, compreendo, mas é um fator cancerígeno, como dissemos. Tabaco e cancro estão diretamente relacionados. Se é fumador, se tem alguma vontade, se já pensou alguma vez nisso, por favor, peça ajuda ao seu médico de família, ao seu enfermeiro de família, a uma consulta privada, a uma consulta de cessação tabágica, que muitas delas são gratuitas no Serviço Nacional de Saúde. Procure. É um desafio que nós lançamos. É estes pequenos pormenores. Nós às vezes pensamos que, ok, eu vou deixar de fumar. E quantas vezes já não tentou, possivelmente, para quem é fumador, quantas vezes já não tentou. O ideal é não começar, para quem ainda nunca fumou. O ideal é não começar, só custa ao primeiro, por assim dizer. Mas é um pouco isto. Peça ajuda, dê este passo. Porque com o apoio de alguém consegue-se mais facilmente. Queremos lhe agradecer, portanto, o
tempo já vai avançando. Queremos agradecer, acima de tudo, os ter estado connosco. Pode contar connosco, faça-nos chegar as dúvidas que assim tiver. Não se esqueça que é uma pessoa ativa. Nós estamos aqui exatamente por si, para ir ao seu encontro e para que tenha mais saúde, que seja mais saudável, bem como todos os seus estão à sua volta. Dr. Pedro, muito obrigada pelos seus Obrigado. excelentes esclarecimentos. Caro telespectador, muito obrigada pela sua presença. Espero ter conseguido ajudar a ter mais saúde aqui neste programa na Ângeles TV, na saúde tal e qual. Obrigado por estar connosco.